irmãos, paz e graça a todos vocês. Estamos aqui mais um dia para seguirmos na nossa jornada. Vamos aqui continuar a leitura do primeiro livro de Reis. Hoje encerraremos o primeiro livro de Reis. Iremos ler hoje do capítulo 15 ao capítulo 22. É uma leitura mais longa, mas não deixe de acompanhar. Todos nós aí podemos tirar uma hora do nosso dia para dedicarmos a Deus. E a gente precisa desse tempo com Deus. Amém? O tempo com Deus a gente faz esse tempo. Então eu creio que você pode renunciar aí. Você está vendo uma televisão, uma série ou mexendo no celular e pode dedicar uma hora para estar aí firme com o Senhor, escutando a palavra de Deus. Aleluias! Como sempre, vamos fazer uma oração, vamos orar a Deus, vamos dar liberdade para o Espírito Santo estar agindo no nosso coração, estar agindo na nossa mente. Amém? Então feche seus olhos, curva sua cabeça e eleve seus pensamentos ao Senhor nesta noite. E vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, por mais um dia estarmos aqui, meu Deus, para estudar essa palavra maravilhosa do Senhor. Que a cada dia, ó Pai, que lermos, ela tem nos transformado, ela tem nos purificado, ó Pai Santo. Ela tem nos feito, meu Deus, acessar lugares, Pai Santo, onde nós encontramos a Tua presença. Acessamos lugares, ó Pai, espirituais, meu Deus, de entendimento da Tua palavra. Então, obrigado, Senhor. Obrigado por todos os dias estarmos aqui, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço, meu Deus, por cada alma que tem acompanhado esse projeto. Eu te louvo e te agradeço, meu Deus, por cada inscrito no canal, Senhor. Pois aqui, meu Pai, o intuito não é eu crescer, mas é a Tua palavra, meu Deus, alcançar, meu Pai, aqueles que querem, que têm sede, ó Pai, de aprender mais de Ti. Pois nós temos, ó Pai, a oportunidade nessa terra de conhecer a Tua soberana vontade e através da Tua palavra, Senhor. E que não sejamos, ó Pai, apenas ouvintes desta palavra, mas que venhamos, ó Pai, a colocar essa palavra em prática nas nossas vidas a cada dia, meu Pai. E que o Teu Espírito Santo continue nos ajudando, Pai Santo, a lembrar dessa palavra, que não nos deixe esquecer, que não nos deixe, ó Pai, ser ouvintes esquecidos. Que possamos, ó Pai, lembrar e o Senhor venha nos dar também ousadia para falar dessa palavra para o próximo. É isso que nós te pedimos, ó Pai, nesta noite. E te damos, meu Pai, liberdade para agir no nosso meio. Fala conosco, Pai, através dessa palavra de hoje, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, aleluias. A presença de Deus já é real neste lugar, meus irmãos. Eu creio que você também já está sentindo a presença de Deus. Pois quando abrimos a palavra de Deus, dessa palavra jorra vida, e vida que vem de Deus. Então que a vida de Deus venha jorrar na sua vida agora, no seu coração agora, na sua mente, através dessa leitura. Aleluias. O reinado de Abiás de Judá. Capítulo 15. No ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, em Israel, Abiás se tornou rei de Judá. Ele governou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Abiás cometeu os mesmos pecados que o seu pai havia cometido e não foi fiel em tudo ao Senhor, seu Deus, como o seu bisavô Davi tinha sido. Mas por causa de Davi, o Senhor, seu Deus, deu a Abiás um filho para governar em Jerusalém, depois dele e para conservar Jerusalém em segurança. O Senhor fez isso porque Davi tinha feito o que lhe agradava e nunca havia desobedecido a nenhum dos seus mandamentos, a não ser no caso de Urias, o heteu. Abiás e Jeroboão estiveram sempre em guerra um contra o outro durante o reinado de Abiás. Todas as outras coisas que Abiás fez estão escritas na história dos reis de Judá. Abiás morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. O reinado de Asa, de Judá. No ano 20 do reinado de Jeroboão em Israel, Asa se tornou rei de Judá e governou 41 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Maaca
e era filha de Absalão. Asa fez o que agradava ao Senhor Deus, como havia feito o seu antepassado Davi. Asa expulsou do país todos os que praticavam a prostituição como parte dos cultos pagãos e retirou todos os ídolos feitos por aqueles que haviam sido reis antes dele. Ele tirou a sua mãe, Maaca, da posição de rainha-mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura nojenta para servir como poste da deusa Azerá. Asa derrubou esse poste e o queimou no vale do Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Glória a Deus. Aleluias, meus irmãos. Durante toda a sua vida ele foi fiel, o rei Asa. Asa colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para Deus e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel estiveram sempre em guerra um contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. Baasa invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar o movimento na estrada que ia até Jerusalém. Por isso o rei Asa pegou toda a prata e todo o ouro que haviam ficado no templo e no palácio e entregou a alguns dos seus servidores, a fim de que levassem para Damasco e entregassem ao rei Ben-Hadad, que era filho de Tabrimon e neto de Ezion. Junto foi a seguinte mensagem: vamos ser aliados como eram os nossos pais. Esta prata e este ouro são um presente para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar os seus soldados do meu território. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e os seus exércitos atacassem a cidade de Israel. Eles conquistaram as cidades de Ijon, Dan e Abel-Bet-Maaca, a região que fica perto do lago da Galileia, e todo o território de Naftali. Quando o rei Baasa soube do que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá e voltou para Tirza. O rei Asa mandou avisar em toda a região de Judá que todos, sem faltar ninguém, deviam ir ajudar a carregar para fora de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia estado usando para construir as muralhas em volta da cidade. Com esse material, Asa cercou de muralhas a cidade de Mispa e também a cidade de Geba, que ficava no território da tribo de Benjamim. Todas as outras coisas que o rei Asa fez, os seus atos de coragem e as cidades que ele cercou de muralhas, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Na sua velhice, ele foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. O seu filho Josafá ficou como rei no lugar dele. O reinado de Nadab de Israel. No segundo ano do reinado de Asa em Judá, Nadab, filho do rei Jeroboão, se tornou o rei de Israel. Ele foi rei 2 anos, como havia feito seu pai antes dele. Nadab pecou contra Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Baasa, filho de Aias, da tribo de Isacar, fez uma conspiração contra Nadab e o matou no país dos filisteus, em Gibeton, a cidade que Nadab e o seu exército estavam cercando. Isso aconteceu no 3º ano do governo do rei Asa, em Judá. E assim Baasa ficou no lugar de Nadab, como rei de Israel. Logo que começou a reinar, ele matou as pessoas da família de Jeroboão. E de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito por meio do seu servo, o profeta Aias, de Siló, toda a família de Jeroboão foi morta. Não escapou ninguém.
Isso aconteceu porque Jeroboão havia feito com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado com os pecados que ele cometeu e que fez o povo de Israel cometer. Todas as outras coisas que Nadab fez estão escritas na história dos reis de Israel. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel estiveram em guerra um contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. O reinado de Baasa de Israel. No terceiro ano do reinado de Asa em Judá, Baasa, filho de Aias, se tornou rei de todo o povo de Israel e governou 24 anos em Tirza. Como o rei Jeroboão havia feito antes dele, Baasa pecou contra o Senhor Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Capítulo 16. O Senhor Deus falou com o profeta Jeú, filho de Anani, e lhe deu esta mensagem a respeito de Baasa. Você não era ninguém, mas eu fiz com que você se tornasse o chefe do meu povo de Israel. E agora você pecou como Jeroboão e fez o meu povo pecar. Os pecados deles me fizeram ficar irado, e por isso vou acabar com você e com a sua família, como fiz com Jeroboão. As pessoas da sua família que morreram na cidade serão comidas pelos cachorros, e aquelas que morreram nos campos serão comidas pelos urubus. Todas as outras coisas que Baasa fez e todos os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Baasa morreu e foi sepultado em Tirza, e o seu filho Elá ficou como rei no lugar dele. O profeta Jeú deu aquela mensagem do Senhor Deus a respeito de Baasa e da sua família por causa dos pecados que Baasa havia cometido contra o Senhor. Ele fez com que o Senhor ficasse irado, não somente por causa do mal que praticou, como o rei Jeroboão havia feito antes dele, mas também porque ele matou toda a família de Jeroboão. O reinado de Elá de Israel. No ano 26 do reinado de Asa, em Judá, Elá, filho de Baasa, se tornou o rei de Israel e governou 2 anos em Tirza. Zinri, um dos seus oficiais que comandava metade dos seus carros de guerra, fez uma conspiração contra ele. Certo dia em Tirza, ela estava se embebedando na casa de Arza, que era o administrador do palácio. Zinri entrou na casa, matou Elá e ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no ano 27 do reinado de Asa, em Judá. Assim que Zinri se tornou rei, matou todas as pessoas da família de Baasa. Todos os seus parentes do sexo masculino e todos os seus amigos foram mortos. E assim Zinri matou toda a família de Baasa, de acordo com aquilo que o Senhor, por meio do profeta Jeú, tinha dito a respeito de Baasa. Por terem adorado ídolos e por terem feito com que o povo de Israel pecasse, Baasa e o seu filho Elá haviam feito o Senhor, o Deus de Israel, ficar irado. Todas as outras coisas que Elá fez estão escritas na história dos reis de Israel. O reinado de Zinri, de Israel. No ano 27 do reinado de Asa, em Judá, Zinri foi rei de todo o povo de Israel, em Tirza, durante 7 dias. Os soldados israelitas estavam cercando a cidade de Gibeton, na terra dos filisteus. Eles souberam que Zinri havia feito uma conspiração contra o rei e que o havia assassinado. Por isso, naquele mesmo dia, ali no acampamento, eles escolheram Omri, o comandante do exército, como rei de Israel. Omri e todos os seus soldados saíram de Gibeton e foram cercar a cidade de Tirza. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a fortaleza interna do palácio, pôs fogo no palácio e morreu queimado. Zinri, olha aí, irmãos. Morreu queimado, hein? Isso aconteceu por causa dos seus pecados contra Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo de Jeroboão, que havia sido rei antes dele. Zinri desagradou ao Senhor por causa dos seus pecados e por ter feito o povo de Israel pecar. Todas as outras coisas que Zinri fez e também a sua conspiração estão escritas na história dos reis de Israel.
o reinado de Omri de Israel. O povo de Israel estava dividido em dois partidos. A metade deles queria fazer de Tibni, filho de Ginate, o seu rei, e os outros estavam do lado de Omri. Mas aqueles que estavam a favor de Omri ganharam. Tibni morreu e Omri se tornou rei. Olha aí, irmãos, a divisão no meio do povo. Por conta da adoração de ídolos, desagradando ao Senhor, estava caindo desgraça no meio do povo. O povo não tinha mais paz. No ano 31 do reinado de Asa em Judá, Omri se tornou o rei de Israel e governou 12 anos. Nos 6 primeiros anos ele governou em Tirza. Então comprou um monte de Samaria de um homem chamado Semer, por mais ou menos 70 quilos de prata. Omri fez defesas militares no monte, construiu ali uma cidade e a chamou de Samaria, por causa do nome de Semer, que havia sido o primeiro dono do monte. Omri pecou contra o Senhor Deus, mais do que todos aqueles que haviam sido reis antes dele. Como Jeroboão havia feito antes dele, Omri fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados e por fazer o povo de Israel adorar ídolos. Todas as outras coisas que Omri fez e todas as suas realizações estão escritas na história dos reis de Israel. Omri morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Acabe ficou como rei no lugar dele. O reinado de Acabe de Israel. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Omri, se tornou o rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel. Olha aí, irmãos, essa história aqui, vocês vão, ficar espantados. Porque Jezabel, nem todos conhecem, mas vocês vão conhecer a partir de agora. Filha de Etbaal, rei de Sidom, e acordou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, fez para ele um altar e o colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Azerá, e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Durante o reinado de Acabe, Hiel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó. E como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num, Hiel perdeu Abirão, o seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó, e perdeu Segube, o seu filho mais novo, quando colocou os portões. Elias e a seca, capítulo 17. Oh, meus irmãos, olha o profeta Elias aí. Um profeta chamado Elias, de Tisbe, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho, nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Quiriate, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Olha aí, irmãos. Quando Deus manda você para um lugar, mesmo que pareça um lugar distante, que não tem nada, que você vai passar dificuldades, Deus já provê antes de você ir. Olha o que Deus fala: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho Quiriate, a leste do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber. E eu mandei, olha, Deus já tinha mandado, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Olha aí, irmãos. Antes de Deus te mandar, Deus já proveu, meu irmão.
Se Deus te manda para uma cidade, Deus já proveu ali para você. Tudo que você precisa já vai estar lá naquele lugar. Se Deus te mandou, só vai, porque a provisão de Deus já está te esperando. Aleluias. Foi assim com Elias e é assim também comigo e com você. Ah, glória a Deus. Só obedeça, meu irmão. Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Elias e a viúva de Sarepta. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali te dê comida para você. Olha aí, irmãos. Mais uma provisão de Deus. Deus tinha mandado ele para o riacho de Querite, e a água ali secou. Então Deus mandou que ele fosse para Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Mais uma vez, Deus já tinha a provisão pronta para Elias. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair a chuva. Glória a Deus, irmãos. Não importa a seca que você está vivendo, seja em qualquer área da sua vida, Deus está te dizendo nesta noite: a farinha da sua tigela nunca vai acabar. Aleluias. Nem faltará azeite no seu jarro, meu irmão. Em todas as áreas, não importa a dificuldade que você está vivendo, seja fiel ao Senhor como essa viúva foi fiel. Seja fiel, que não faltará nada para você. Glória a Deus. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino dos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e o colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim: ó Senhor meu Deus, por que fizeste essa coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: ó Senhor meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo para sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Oh, glória a Deus. Que história, irmãos.
Que história mais linda, hein, irmãos? Aleluias. Deus é tremendo, meus irmãos. Irmãos, o mesmo Deus que ouviu Elias, o mesmo Deus que ouviu o profeta Elias nessa oração, o mesmo Deus que multiplicou o azeite, a farinha desta mulher, Ele não mudou, meus irmãos. Ele é o mesmo ainda hoje. O que mudou foi a fé das pessoas. Quantos de nós não temos fé para orar para alguém, para a pessoa ser curada? Às vezes nós olhamos para o tamanho da doença da pessoa e esquecemos o tamanho do Deus que nós servimos, meus irmãos. Então, quando você vê uma pessoa com câncer, de cadeira de roda, não hesite em orar por essa pessoa. Deus pode não fazer? Pode. Mas Deus também pode fazer. O mesmo Deus que ressuscitou esse menino através da oração de Elias é o mesmo Deus que pode ressuscitar alguém através da minha oração e da sua oração. Mas hoje nós temos medo de orar. Hoje nós não temos fé para isso. Então que Deus, eu peço nesta noite, possa aumentar a nossa fé. Que Deus possa derramar mais dons de curas em nossas vidas, na minha vida e na sua vida que está assistindo. Receba aí, meu irmão. Receba dom de cura em nome de Jesus. Receba dom de cura, de libertação. Receba dom de ministração. Receba dons agora em nome de Jesus. Aleluias. Nós recebemos, Senhor, nesta noite. Glória a Deus. Aumenta-nos a fé, meu Pai. Elias e os profetas de Baal, capítulo 18. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimentos era muito grande em Samaria, e por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus, e quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 em cavernas e providenciou comida e água para eles. Obadias escondeu os profetas, hein? Acabe disse a Obadias: vamos dar uma olhada em todas as fontes e em todos os leitos dos riachos da nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos os cavalos e as mulas. Pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais. Eles combinaram que parte da região cada um devia examinar e saíram, cada um para o seu lado. Obadias estava no caminho quando de repente se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e perguntou: é o Senhor mesmo? É o meu senhor Elias? Sim, eu sou Elias, respondeu o profeta. Vá dizer ao seu patrão, o rei, que eu estou aqui. Mas Obadias disse: o que foi que eu fiz para o Senhor querer me pôr em perigo de ser morto pelo rei Acabe? Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Sempre que um rei mandava dizer que o Senhor não estava no país dele, Acabe pedia a esse rei que jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. E agora o Senhor quer que eu vá lhe dizer que está aqui? Pode ser que logo que eu sair daqui, o Espírito do Senhor o leve para algum lugar desconhecido. Aí, quando eu contar a Acabe que o Senhor está aqui, e ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Lembre que desde menino eu tenho sido um fiel adorador de Deus, o Senhor. Por acaso não lhe contaram que quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em cavernas, em 2 grupos de 50, e providenciei comida e água para eles? Como é então que agora o Senhor está me mandando ir dizer ao rei que o Senhor está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: pelo Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, eu prometo que hoje vou me apresentar ao rei.
Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para se encontrar com Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse: Então é você que está aí? Você, o maior criador de problemas de Israel? Eu não sou o criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do deus Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem a Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse: De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles. Cortem em pedaços e o ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu: Está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: Já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e o prepararam, e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: Desde a manhã até o meio-dia, olha. Ó Baal, responde às nossas orações. Não responde não, irmãos. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia: Orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado ou talvez esteja dormindo, e vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar, até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: Cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta, em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e o pôs em cima da lenha. Então disse: Encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando, e ele disse: Façam de novo. E eles fizeram. Façam pela 3ª vez, disse Elias, e eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: Ó Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus, e está trazendo este povo de volta para ti. Aleluias! Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício.
a lenha e as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou: Prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos, e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon e ali os matou. O fim da seca. Então Elias disse ao rei Acabe: Agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: Vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: Não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: Eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: Vá onde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras. O vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe, todo o caminho até Jezreel. Olha aí, irmãos. Olha isso. Aleluias. Oh, Deus. Correu na frente de Acabe. Aleluias. Oh, Deus é maravilhoso, meus irmãos. Glória a Deus. Elias no Monte Sinai, capítulo 19. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: Que os deuses me matem se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: Já chega, ó Senhor Deus. Acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela 2ª vez, dizendo: Levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Ah, Elias, você não era o único, não. O Senhor Deus disse: Saia e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro, calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna.
E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Mais uma vez ele fala que é o único que sobrou, mas não é, irmãos. Vocês vão ver. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Tá vendo, irmãos? Ainda tinha mais 7.000 que não se dobraram. Não era só Elias. Olha Deus falando aqui: mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Então não tinha só Elias como ele pensava. Aleluias. Glória a Deus, Senhor. Sempre tem os remanescentes, meus irmãos. Que eu e você sejamos esses. Que nunca venhamos nos dobrar diante de outros deuses, diante outras autoridades. Que venhamos nos dobrar, nos humilhar somente perante a Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Amém? Então seja remanescente. Nunca negocie os seus princípios por dinheiro algum. Nunca se dobre, se proste diante de dinheiro. Aleluias. Amém, irmãos? Seja remanescente. Esteja fiel, como Elias, como os 7.000 que ficaram fiéis a Deus. A chamada de Eliseu. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir. Eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar que estavam os 2 bois, e matou-os. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo, e eles comeram. Então saiu e foi com Elias, e ficou trabalhando com o seu ajudante. A guerra contra a Síria. Capítulo 20. O rei Ben-Hadad da Síria reuniu todo o seu exército e, apoiado por 32 outros reis, com os seus cavalos e carros, subiu e cercou a cidade de Samaria e atacou-a. Ele enviou alguns mensageiros, os quais entraram na cidade e disseram a Acabe, rei de Israel: o rei Ben-Hadad exige que o Senhor entregue a ele a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos mais fortes. Acabe respondeu: diga ao meu patrão, o rei Ben-Hadad, que eu concordo. Eu e tudo o que tenho somos dele. Mais tarde os mensageiros voltaram com outro recado do rei Ben-Hadad. Era o seguinte: eu lhe mandei uma mensagem exigindo que você me entregasse a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos. No entanto, amanhã a esta hora eu vou mandar os meus servidores, e eles vão examinar o seu palácio e as casas dos seus servidores. Eles vão tirar tudo aquilo que acharem que tem valor. Então o rei Acabe reuniu todos os líderes do país e disse: vocês estão vendo como esse homem está querendo nos arruinar. Ele mandou um recado exigindo que eu entregasse as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e eu concordei. Os líderes e o povo responderam: não dê atenção a ele, não entregue nada. Então Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad o seguinte: digam
ao meu patrão, o rei, que eu concordo com tudo o que ele pediu na primeira vez, porém não posso concordar com o que ele está exigindo agora. Os mensageiros foram embora e entregaram essa resposta. Ben-Hadad tornou a mandar os mensageiros, e eles levaram a seguinte mensagem: que os deuses me matem se eu não arrasar Samaria com um exército tão grande que, se cada soldado levar dela um punhado de terra, a cidade vai desaparecer. O rei Acabe respondeu: digam ao rei Ben-Hadad que um verdadeiro soldado se gaba depois de uma batalha, e não antes. Ben-Hadad recebeu a resposta de Acabe, enquanto ele e os outros reis estavam bebendo nas suas barracas. Então deu ordem aos seus soldados para se aprontarem a fim de atacar a cidade, e eles se colocaram em posição de batalha. Enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe, rei de Israel. Ele disse: o Senhor Deus diz o seguinte: você está vendo todo esse enorme exército? Pois hoje eu darei a vitória a você, e então você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Quem vai comandar o ataque? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: o Senhor diz que os jovens ajudantes dos administradores dos distritos é quem deve fazer isso. Quem vai comandar a força principal? Perguntou o rei. O Senhor, ó rei, respondeu o profeta. Então o rei mandou chamar os ajudantes dos administradores dos distritos, que eram 232. Aí o rei convocou o exército israelita, que tinha 7.000 homens. O ataque começou ao meio-dia, quando Ben-Hadad e os seus 32 aliados estavam se embebedando nas suas barracas. Os jovens ajudantes dos administradores avançaram primeiro. Alguns espiões mandados por Ben-Hadad contaram a ele que um grupo de soldados estava saindo de Samaria. Ele ordenou: prendam vivos esses soldados, quer tenham vindo para lutar, quer tenham vindo pedir paz. Os ajudantes dos administradores atacaram primeiro, seguidos pelo exército israelita, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram, e os israelitas os perseguiram, mas Ben-Hadad escapou a cavalo, junto com alguns soldados da cavalaria. O rei Acabe saiu, tomou os cavalos e os carros de guerra e derrotou completamente os sírios. Então o profeta foi falar com o rei Acabe e disse: volte, fortaleça o seu exército e faça planos cuidadosos, pois daqui a 1 ano o rei da Síria vai atacar de novo. O segundo ataque dos sírios. Os oficiais do rei Ben-Hadad disseram a ele: os deuses dos israelitas são deuses das montanhas, e foi por isso que os israelitas foram mais fortes do que nós. Mas se lutarmos contra eles em lugares planos, seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os 32 reis do comando e ponha capitães no lugar deles. Depois forme um exército tão grande como aquele que o Senhor perdeu e com o mesmo número de cavalos e carros. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos e certamente seremos mais fortes do que eles. O rei Ben-Hadad concordou e seguiu o conselho deles. 1 ano depois ele convocou os seus soldados e marchou com eles para a cidade de Afeca, a fim de atacar os israelitas. Estes haviam sido convocados e tinham recebido mantimentos. Eles marcharam contra o exército de Ben-Hadad e acamparam em 2 grupos de frente para os sírios. Os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras, comparados com os sírios, que estavam espalhados por todo o campo. Um profeta foi falar com o rei Acabe e disse: o que o Senhor Deus diz é o seguinte: os sírios dizem que eu sou um Deus das montanhas e não dos lugares planos. Por isso eu vou dar a você a vitória sobre o enorme exército sírio. E assim você e o seu povo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Durante 7 dias os sírios e os israelitas ficaram acampados de frente uns para os outros. No 7º dia começou a batalha, e os israelitas num só dia mataram 100.000 sírios. Olha só, irmãos.
Que é isso, hein? 100.000 sírios. O resto fugiu e entrou na cidade de Afeca, e as muralhas da cidade caíram em cima de 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu e entrou na cidade, e se escondeu no quarto dos fundos de uma casa. Então os seus oficiais lhe disseram: Nós ouvimos dizer que os reis israelitas são bondosos. Por isso vamos falar com o rei de Israel. Vestiremos roupas feitas de pano grosseiro e amarraremos cordas no pescoço. Talvez assim ele não mate o Senhor. Então eles amarraram roupas feitas de pano grosseiro na cintura e cordas no pescoço, e foram falar com Acabe. Eles disseram: O seu escravo Ben-Hadad pede que o Senhor não mande matá-lo. Acabe respondeu: Então ele ainda está vivo? Ele é como se fosse meu irmão. Os oficiais de Ben-Hadad estavam esperando por um bom sinal, e quando Acabe falou em irmão, aproveitaram logo essa palavra e disseram: Sim, Senhor. Ben-Hadad é o seu irmão. Tragam Ben-Hadad aqui para mim, ordenou Acabe. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o convidou para subir no carro com ele. E Ben-Hadad lhe disse: Eu vou devolver a você as cidades que o meu pai tomou do seu. E além disso, você poderá pôr um centro comercial em Damasco, como o meu pai fez na cidade de Samaria. Acabe respondeu: Se fizermos esse acordo, eu deixarei que você fique livre. Então Acabe fez o acordo com ele e o deixou ir embora. Um profeta condena Acabe. Por ordem do Senhor Deus, um homem do grupo dos profetas pediu a um dos seus companheiros que lhe desse um soco, mas o outro não quis bater nele. E por isso o profeta disse: Você desobedeceu a ordem do Senhor. Por isso, logo que você sair de perto de mim, um leão vai matá-lo. E logo que o homem saiu, um leão veio e o matou. Olha isso, irmãos. Olha isso, irmãos. Por ordem do Senhor Deus, um homem do grupo dos profetas pediu a um dos seus companheiros que lhe desse um soco. Olha, irmão, só porque o profeta pediu para o homem, um dos companheiros ali, dar um soco nele, o homem não quis, hesitou, não vou te dar um soco. Mas o outro não quis bater nele, tá vendo? O profeta falou: olha, você desobedeceu à voz de Deus. Quando você sair de perto de mim, um leão vai vir e vai te comer. E isso aconteceu, irmãos. Olha como a coisa era rígida. E hoje, às vezes, nós reclamamos, Ah, Deus é rígido. Olha, meu irmão, a ordem de Deus é a ordem de Deus. Não importa o que é que seja que Ele mandou. A gente tem que cumprir o que Ele mandou. Senão vamos sofrer as consequências. Como eu disse, o Deus que curava é o mesmo Deus hoje. E o Deus que irava com o povo também é o mesmo Deus hoje. Deus abomina o pecado, irmãos. Deus fica irado quando Ele manda alguém fazer uma coisa, essa pessoa não faz. E é isso que acontece. Tem muitas pessoas aí que a gente vê reclamando do momento que está passando, doenças, crises no casamento, crise na área financeira. E às vezes você vê a pessoa reclamando, mas ela não vê que foi porque desobedeceu à voz de Deus. Tem certas batalhas, irmãos, certos desertos que a gente entra, que não era para nós estarmos neles. Esses desertos que a gente entra quando a gente desobedece a Deus, é por conta própria de nós mesmos. É diferente de você entrar no deserto quando Deus te coloca no deserto para você ser provado. Aí é diferente. Mas tem certas lutas que eu e você enfrentamos que é culpa nossa, que é por nós desobedecermos a Deus. É as consequências que sofremos. Assim como esse homem sofreu, foi comido por um leão. Mesmo que era uma coisa pequena. Olha, só porque não deu um soco no outro, no profeta, como ele pediu. E às vezes é coisa pequena que Deus nos manda fazer, que a gente colhe grandes coisas dessas desobediências. Então pense nisso, meu irmão.
E logo que o homem saiu, um leão veio e o matou. Então aquele mesmo profeta foi falar com outro homem e disse: dê um soco em mim. E ele lhe deu um soco e o feriu. Então o profeta enrolou um pano no rosto para se disfarçar e foi ficar na beira do caminho, esperando que o rei de Israel passasse por ali. Quando o rei ia passando, o profeta o chamou com um grito e disse: eu estava lutando na batalha quando o soldado me trouxe um inimigo que havia sido preso e disse: tome conta deste homem. Se ele escapar, você pagará com a vida, ou então pagará uma multa de 35 quilos de prata. Mas eu fiquei ocupado com outras coisas, e o homem escapou. O rei respondeu: esse é o seu castigo, foi você mesmo quem deu a sentença. Aí o profeta arrancou depressa o pano do rosto, e o rei Acabe reconheceu que era um dos profetas. Então ele disse ao rei: esta é a palavra de Deus, o Senhor. Você deixou que escapasse o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, você pagará isso com a vida, e o seu povo será destruído em lugar do povo dele. Tá vendo, irmãos? Obedeça a Deus, irmãos. É isso que a gente está aprendendo nessa palavra a cada dia. É o que eu sempre tenho falado aqui todos os dias. Obediência. Então o rei voltou aborrecido e com raiva para a sua casa em Samaria. A plantação de uvas de Nabote. Capítulo 21. Muito bonita essa história também, viu, irmãos? Prestem atenção. Depois disso aconteceu o seguinte. Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio em Jezreel. Perto desse palácio havia uma plantação de uvas, que pertencia a um homem chamado Nabote. Certo dia Acabe disse a Nabote: dê-me a sua plantação de uvas. Ela fica perto do meu palácio, e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua, ou se você preferir, eu pagarei um preço justo por ela. Essa plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados, respondeu Nabote. Que o Senhor Deus me livre de entregá-la ao Senhor. Acabe foi para casa aborrecido, e com raiva por causa do que Nabote tinha dito, ele se deitou na cama virado para a parede, e não quis comer nada. Então a sua esposa Jezabel foi falar com ele e perguntou: por que você está assim aborrecido? Por que não quis comer? Ele respondeu: é por causa do que Nabote me falou. Eu lhe disse que queria comprar a sua plantação de uvas, ou então, se ele preferisse, eu lhe daria outra em troca. Mas Nabote me disse que não me daria a sua plantação. Então Jezabel disse a Acabe, o seu marido: afinal de contas, você é o rei ou não é? Levante-se, anime e coma. Eu darei a você a plantação de uvas de Nabote, o homem de Jezreel. Então ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe e carimbou-as com o anel sinete dele e as mandou para as autoridades e para os líderes de Jezreel. As cartas diziam o seguinte: mandem avisar que vai haver um dia de jejum. Reúnam todo o povo e ponham Nabote no lugar de honra. Ponham sentados na frente dele 2 homens de mau caráter, para acusarem Nabote de ter amaldiçoado. Olha o que essa mulher estava preparando, meus irmãos. Olha a cilada que Jezabel estava preparando. Ponham sentados na frente dele 2 homens de mau caráter, para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Depois levem Nabote para fora da cidade e o matem a pedradas. Os líderes e as autoridades de Jezreel fizeram o que Jezabel havia ordenado. Eles mandaram avisar que ia haver um dia de jejum. Reuniram o povo e puseram Nabote no lugar de honra. Então, diante do povo, os 2 homens de mau caráter acusaram Nabote de haver amaldiçoado a Deus e ao rei. E assim ele foi levado para fora da cidade e morto a pedradas. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi morto a pedradas. Logo que Jezabel recebeu o recado, disse a Acabe:
Nabote morreu. Agora vá e tome posse da plantação de uvas que ele não quis vender a você. Logo que soube que Nabote estava morto, Acabe foi até a plantação de uvas e tomou posse dela. Então o Senhor Deus disse a Elias, o profeta de Tisbe: Vá falar com Acabe, rei de Israel, que mora na cidade de Samaria. Você o achará em Jezreel, na plantação de uvas de Nabote. Ele foi até lá para tomar posse dela. Diga a Acabe que eu, o Senhor, estou dizendo a ele: Você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele? Diga a Acabe que o que eu estou dizendo é isto: no mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o seu próprio sangue. Olha o que Deus estava falando para ele, irmão. Olha isso, vocês vão ver o final, o desfecho dessa história. Quando Acabe viu Elias, perguntou: Você já me achou, meu inimigo? Elias respondeu: Achei sim, porque você se entregou completamente a fazer o que o Senhor Deus considera errado. Por isso, ele lhe disse: Eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você. Vou acabar com você e vou me livrar de todos os homens da sua família, tanto os jovens como os velhos. Vou fazer com a sua família o mesmo que fiz com a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baasa, filho de Aias. Pois você levou o povo de Israel a pecar, e isso me provocou e me fez ficar irado. Elias continuou dizendo: E quanto a Jezabel, o Senhor Deus diz que os cachorros comerão o seu corpo na cidade de Jezreel. Os parentes dela que morreram na cidade serão comidos pelos cachorros, e os que morreram no campo serão comidos pelos urubus. Não houve ninguém que tivesse se entregado tão completamente a fazer coisas erradas, que não agradam ao Senhor, como fez Acabe. E tudo ele fez por sugestão da sua esposa Jezabel. Acabe cometeu os pecados mais vergonhosos, adorando ídolos como haviam feito os amorreus, o povo que o Senhor havia expulsado do país, conforme o povo de Israel tinha ido avançando. Quando Elias acabou de falar, Acabe rasgou as suas roupas, jogou-as longe e vestiu uma roupa de pano grosseiro. Ele não comia nada, dormia em cima de panos grosseiros e andava triste e abatido. Quando o Senhor Deus disse ao profeta Elias: Você viu como Acabe se tem humilhado diante de mim? Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que vou trazer a desgraça que prometi. Será durante a vida do filho dele que eu vou fazer cair a desgraça sobre a família de Acabe. Olha aí, Deus, mesmo assim, Deus já teve misericórdia. Olha, irmãos, como Deus é misericordioso. O profeta Micaías avisa Acabe, capítulo 22. Durante os 2 anos seguintes houve paz entre Israel e a Síria. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe perguntou aos seus oficiais: Por que é que nós não fizemos nada para tomar de volta do rei da Síria a cidade de Ramote Gileade? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Então ele perguntou ao rei Josafá: Você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: Quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados e a minha cavalaria. Mas primeiro vamos consultar a Deus o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram uns 400, e perguntou: Devo atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam: Ataque, pois Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou: Não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos, o Senhor por meio dele. Acabe respondeu: Existe outro, que se chama Micaías, filho de Imla. Mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os 2 reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, numa praça que ficava perto da entrada do portão de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenaana, fez uns chifres
de ferro e disse a Acabe: o que o Senhor Deus está dizendo é isto: com estes chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, o rei, vencerá. Que o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Porém, Micaías respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que ele mesmo mandar. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou: Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu: ataque, pois o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Acabe disse: quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? Micaías respondeu: vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus disse: estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaías continuou: agora escute, o Senhor Deus está dizendo: eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou: quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra. Até que um espírito se apresentou e disse: eu enganarei Acabe. E Deus perguntou: como? E o espírito respondeu: eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou: vá e engane Acabe, você conseguirá. E Micaías terminou dizendo a Acabe: o Senhor está vendo agora que Deus fez que todos esses seus profetas mentissem, mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos, tentando se esconder, respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: prenda Micaías e o levem a Amon, governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a eles que o joguem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte são e salvo. Micaías exclamou: se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então de fato o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. A morte de Acabe. Assim, o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote de Gileade. Acabe disse a Josafá: quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use as suas roupas de rei. E assim o rei de Israel entrou disfarçado na batalha. O rei da Síria havia mandado que os 32 capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou. E aí eles viram que aquele não era o rei de Israel e pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe. Entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro: fui ferido. Dê a volta e me leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, seguraram o rei Acabe de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios.
O sangue dele escorria do seu ferimento para o fundo do carro, e à tarde ele morreu. Ao pôr do sol foi dada ao exército dos israelitas a seguinte ordem: que cada homem volte para a sua própria região e para a sua cidade. E assim morreu o rei Acabe. O seu corpo foi levado para Samaria e sepultado. E quando lavaram o carro dele na represa de Samaria, os cachorros lamberam o seu sangue, e as prostitutas se lavaram naquela água, como o Senhor Deus tinha dito que ia acontecer. Todas as outras coisas que o rei Acabe fez também uma descrição do seu palácio, enfeitado de marfim, e todas as cidades que ele construiu. Tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Quando Acabe morreu, o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. O reinado de Josafá de Judá. No 4º ano do reinado de Acabe em Israel, Josafá, filho de Asa, se tornou rei de Judá. Com a idade de 35 anos, ele governou em Jerusalém, 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Como Asa, o seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considerava certo. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e neles o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Todas as outras coisas que Josafá fez, toda a sua coragem e as suas batalhas estão escritas na história dos reis de Judá. Ele acabou com todos os prostitutos e prostitutas que serviam nos altares pagãos que ainda haviam ficado desde o tempo de Asa, o seu pai. Os pais de Edom não tinham rei e era governado por um governador nomeado pelo rei de Judá. O rei Josafá construiu grandes navios para navegarem até a terra de Ofir e trazerem ouro, mas eles se quebraram em Ezion-Geber e nunca chegaram a navegar. Então Acasias, filho de Acabe, ofereceu seus marinheiros para viajarem junto com os marinheiros de Josafá, mas ele não quis. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. E o seu filho Jeorão ficou no lugar dele como rei. O reinado de Acasias de Israel. No ano 17 do reinado de Josafá, em Judá, Acasias, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, seguindo o mau exemplo do seu pai Acabe, da sua mãe Jezabel e do rei Jeroboão, que havia feito o povo de Israel pecar. Acasias adorou e serviu o Deus Baal, e como seu pai havia feito antes, fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado. Amém, meus irmãos? Terminamos a leitura de hoje. Vemos aqui, que os maus exemplos dos pais, dos descendentes, dos antepassados, iam passando para os filhos. E essa maldição não quebrava, ia passando de geração em geração. Então, para a maldição ser quebrada, alguém tinha que obedecer a Deus. Nós vamos ver isso ao decorrer da história aqui. E em Judá, havia reis que obedeciam por conta de Roboão, que não desobedeceu a Deus. E depois que Salomão morreu, Roboão, filho de Salomão, dividiu o reino. Roboão e Jeroboão. Aí as 10 tribos foram com Jeroboão. As 10 tribos não seguiram a Deus. E somente 2 tribos foram com Roboão, que era a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Somente essas 2 tribos não se renderam a outros deuses. Então, meus irmãos, temos que andar obedientes. Amém? Você que é pai, seja obediente para que o seu filho também colha obediência. Aleluias! Então, meus irmãos, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado a vocês que têm acompanhado o canal. E você que está chegando hoje, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe fortemente. Amém? Encerramos aqui o primeiro livro de Reis. Amanhã daremos início ao segundo livro dos Reis. Amém, meus irmãos? Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui novamente. Um forte abraço e que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de vocês. Até mais. Que Deus abençoe.